Olá, pessoal! Estou de volta com mais uma aula da disciplina Psicologia da Educação, voltada para a licenciatura em Pedagogia. Meu nome é Verônica de Melo Sacramento e essa é mais uma aula ofertada pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Bom, nossa aula hoje é, de certa forma, um fechamento a respeito das duas teorias abordadas nas últimas aulas, que é a teoria relacionada ao behaviorismo e também a Gestalt. E hoje eu quero apontar para vocês algumas situações relacionadas ao ensino e aprendizagem, conforme eu já tinha falado anteriormente. Bom, primeiro ponto é pensar a respeito do behaviorismo de forma comportamentalista. Na verdade, o rigor do behaviorismo, ele tem muito a ver e coincide com a década de 50 aqui no Brasil, com o regime militar, e as escolas adotavam um sistema tecnicista, e isso era basicamente parecido com o behaviorismo. O sujeito, né, no caso o estudante, ele era apenas um recebedor ou um receptor de ideias ou de problemas, e ele tinha por obrigação encontrar uma resposta certa. Porém, essa resposta ela não vinha a partir de discussões ou a partir de falas, de participações. Ela vinha unicamente, exclusivamente a partir de um material, que normalmente era um material modular, ou do próprio professor. Então, o professor tinha a função, na educação com essa base behaviorista, de apenas inserir o conteúdo junto àquele sujeito. Então, ele não considera, né, o processo educativo, ele não vai considerar o contexto daquele sujeito. Algumas experiências realizadas por Skinner foi chamada até de instrução programada. Skinner inventou uma máquina na época, e nessa máquina eram propostas algumas questões, e os estudantes tinham apenas que responder com uma única palavra ou apenas uma equação. Então era algo bastante mecânico. E nessa mesma instrução programada, não era uma tecnologia baseada em discussões, não se comentava pontos de vista. Tanto é que num documentário exibido pela BBC, o próprio Skinner fala que a condição do estudante é para que ele conseguisse acertar mais e ter menor experiência em relação ao fracasso, né? Errar é uma experiência desagradável e leva, de certa forma, ao fracasso e, consequentemente, a desistências, a não aptidões relativas ao fato de estudar. Bom, em relação à Gestalt, as pesquisas foram mais comuns no final do século XIX, e essa questão de visualizar o todo era muito importante e foi difundida dessa maneira. A percepção do mundo, segundo a Gestalt, ela se baseia em conceitos relativamente óbvios. Isso é a opinião de um estudioso em 1975, que afirmava que os princípios da Gestalt, eles são baseados na nossa experiência com coisas, com as suas propriedades, e aquelas figuras que foram apresentadas para vocês em aulas anteriores, de alguma maneira, elas apresentavam uma figura no fundo, alguma similaridade com outra, proximidade, tinham apenas um destino, ou a questão do fechamento que eu abordei especialmente naquelas figuras relativas a propagandas, e questão de continuidade, que são aqueles princípios relativos à Gestalt. Bom, ainda na Gestalt tem a questão das atividades cerebrais. Já se sabia que elas tendem ao equilíbrio, à simetria, à simplicidade. Então, quando é dado um problema ao estudante, esse problema causa um desconforto, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai fazer com que aquele organismo se ordene em relação à tentativa da solução, né? A busca da solução por aquilo ali. Para que ele consiga essa solução,
ele necessita observar o ambiente, a situação em que aquele problema está inserido. Um exemplo que aparece no material didático é, por exemplo, se você tem as 4 letras R, O, S, A. No primeiro momento, você monta a palavra rosa, porém, de acordo com a sua experiência com a palavra rosa, você pode evocar o desenho de uma flor, a figura de uma flor, a imagem de uma flor. Você pode também tentar conseguir relembrar um cheiro, alguma situação em que você vivenciou que havia aquela flor, ou simplesmente a cor. Então, não é simplesmente 4 letras. Na verdade, isso aí é um conjunto, é um exemplo de Gestalt. É importante também ressaltar que na Gestalt existe a aprendizagem por insight. Essa aprendizagem por insight, ela tem a ver com a percepção da pessoa a respeito das coisas que o rodeia. Então, o insight é aquela situação em que se cria uma solução possível para determinado problema, e essa mesma solução, ela pode, de alguma maneira, possibilitar outras novas soluções em momentos diversos. Ao contrário da situação no behaviorismo, em que era único, era rigoroso, era aquilo ali, ou era o sim ou não, por exemplo, quando se fala em insights na Gestalt, se fala nas possibilidades, na recriação da solução. A solução adquirida por insight, ela vai ser lembrada por bastante tempo, ela pode ser facilmente adaptada para outros tipos de problemas, e para os estudantes deve estar contextualizada, uma questão deve estar contextualizada. A solução do problema é um contexto amplo que pode ser real ou pode ser uma fantasia que seja interessante e significativo. Isso é muito comum, especialmente em escolas que ainda estão mais dedicadas ao ensino infantil, em que as faixas etárias permitem que as crianças recriem, mundos, situações e, portanto, as soluções para aqueles problemas que são dados a elas. Para o processo de aprendizagem, os gestaltistas destacaram 4 indicadores comportamentais. Um que é relativo à transição da incapacidade para o domínio do problema, o desempenho rápido e desembaraçado pela compreensão correta, a boa retenção dessa solução e o imediatismo com que a solução pode ser transferida para outras situações semelhantes. Vendo sob essa óptica, certamente que a Gestalt ela permite ao sujeito elaborar melhor as respostas. O entendimento do problema como um todo, a estrutura do problema, ela pode ser adaptada em novas observações.